Bom dia, igreja. Bom dia. Gostaria de convidar todos a ficar de pé. Quero começar lendo alguns versículos. Primeiro está lá em Hebreus 10, 19, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário do Senhor, pelo sangue de Jesus. Efésios 3, 12 também diz: no qual temos ousadia e acesso à confiança pela fé nele. Salmos 34, 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor continuamente estará em minha boca. Quantos aqui cremos que nós somos salvos pelo sangue de Jesus? Levanta a mão. Amém. Você está aqui por um motivo, porque nós temos um Deus a quem adorar. Então eu quero te convidar nessa manhã, como nós lemos aqui, com ousadia, a declarar que Ele é o único Senhor da nossa vida. Amém? Então cante a canção. Se você não conhece, louve Ele com o seu corpo. Louve Ele com a sua adoração. O louvor não é somente voz, o louvor não é somente instrumento, mas a nossa adoração parte do nosso movimento. Então bata palma, então dance, então corra neste lugar, mas eu quero ousadia em vocês, amém? Então vamos ser ousados em louvar ao Senhor. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Mais uma vez. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa.
4, 29, 30 diz: E agora, Senhor, olhe para o teu povo, conceda aos teus servos aquele que fala com ousadia na tua palavra. Nós estamos aqui entrando na presença de Deus. Feche os teus olhos nesse momento, comece a entregar a tua adoração a Ele. Contemplando a tua face, nós podemos ver quem tu és. Contemplando a tua face, somos transformados
algo poderoso quando nós declaramos que Deus é santo. Em Apocalipse diz que os 24 anciões, assentados ao redor do trono, declaram 24 horas sem cessar que Ele é santo. Aleluia. Quando nós declaramos que Ele é santo, nossa adoração se une aos céus. E os céus descem sobre a terra. Então não pare de declarar que Ele é santo, santo, santo é o Cordeiro que morreu e ressuscitou. Santo é teu nome, Jesus. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Se abra o céu e o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus. Aleluia. Que se abra os céus e o teu reino vem. Abra sua boca, declare isso. Toda a sua força, declare isso. Deixa eu te falar algo da parte do Senhor. Sabe, o nosso louvor e a nossa adoração não está condicionado a circunstâncias, não está condicionado a momentos, nem pessoas, nem lugares. A nossa verdadeira adoração, ela está condicionada somente ao Senhor, porque Ele é o único. Ele somente é o único digno de todo louvor e adoração. E a nossa oração, o nosso louvor, ele não são apenas palavras e canções, mas é uma ferramenta de guerra diante do Senhor. Quando você ora, quando você adora, quando você louva, independente das suas circunstâncias, os céus se abrem sobre a sua vida. Creia nisso. Não importa qual circunstância você está vivendo nessa manhã, mas o seu louvor e a sua adoração é ferramenta de guerra. Guerra. E quando nós louvamos, quando nós entoamos o nome do Senhor, nós declaramos que Ele vai à frente, que Ele trabalha, que Ele opera, que Ele realiza. Sabe, nessa manhã,
Adore-o como você nunca adorou antes. Louve-o como você nunca louvou antes do dia na sua vida. E não tenha dúvida que o Senhor estará marchando à sua frente. Ele estará à sua direita, Ele estará à sua esquerda, Ele estará à sua retaguarda, em todos os lugares por aonde você passar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, abra sua boca, comece a declarar ao Senhor, flui adoração espontânea, flua no Senhor nessa manhã, a liberdade do Senhor sobre você, a liberdade do Senhor neste lugar. Oh Espírito Santo, te adoramos. Oh aleluia, aleluia. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo, santo é o Senhor. Santo é o teu nome. Oh Espírito Santo, Deus poderoso. aleluia, Santo, aleluia. Santo, Abra sua boca, erga sua voz, reconheça que há um Senhor neste lugar, que há um Rei neste lugar, que há uma majestade neste lugar. E é o Senhor, Deus poderoso. é o Senhor, Rei dos Reis. Santo, Santo é o Senhor, Santo, não há ninguém, Deus poderoso. não há ninguém comparável a ti, Jesus. Tu és o próprio Deus. Santo, Aleluia, Deus poderoso. aleluia, glória a Jesus. Irmãos, o Senhor ele não espera de mim, de você nessa manhã. Ele não espera a perfeição. Ele não espera talentos, muito menos dons. O Senhor ele espera apenas algo: exclusividade em seu coração. A única coisa que Ele lhe pede nessa manhã: exclusividade em seu coração. Mais nada. Que o seu coração seja o verdadeiro altar. Que ali a presença do Senhor, ela não é passageira, mas ali ela habita, ali ela faz morada, ali ela permanece. Erga suas mãos como quem recebe do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a tua igreja, colocamos a tua noiva, que está sendo preparada pelo Senhor. Pai, nós proclamamos sobre cada coração, sobre cada pensamento, sobre cada mentalidade contrária à tua vontade, contrária ao entendimento da tua genuína palavra. Nós declaramos, Pai, que em nome do Senhor Jesus haja luz, haja vida, haja graça, haja poder do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, vida, vida, vida de Deus seja liberada nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aplauda ao Senhor, somente ao Senhor, ao único que é digno. É palavra de júbilo, adoração, dizendo que Ele é bom, Ele é santo, Ele é gracioso, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito, Ele é formoso, Ele é majestoso, Ele é o alfa, o ômega, é do Senhor, o Senhor dos senhores, príncipe da paz, Pai da eternidade. Jeová Shalom, é do Senhor. Oh, aleluia. Louvado Senhor, engrandecido seja o Senhor. Somente a ti, Jesus, somente a ti, somente
Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja. O Senhor tem algo para você nessa manhã. Sabe, prepara o seu coração, aqueça o seu coração para aquilo que o Senhor ele já tem feito, já tem trabalhado nesses dias. Amém? Tem liberdade, pode tomar o seu lugar, se assentar. Aleluia. Irmãos, quão bom, perfeito, formoso é servir o Senhor. Eu não sei como que está o seu coração nessa manhã, mas irmão, meu coração está fervoroso, está incendiado a presença de Deus. Sabe, não somente pela manifestação de poder, mas pela alegria genuína, irmãos. Quando você adentra a presença do Senhor, tudo aquilo que é externo, irmão, se desfaz. Sabe, isso só acontece quando eu coloco o Senhor no centro, o Senhor no lugar, no qual é o devido à posição dEle. É no centro do meu coração, no centro do seu coração. Este é o lugar que Ele deseja habitar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu confesso que fazem já algumas semanas que eu tenho sido fortemente ministrado pelo Senhor. E talvez você pode pensar, nossa, Deus está liberando algo sobre o pastor, ele é talentoso, ele preparou. Irmãos, eu posso dizer que, sem nenhuma soberba, eu acho que eu tenho sido a pessoa mais ministrada por Deus nesses dias, mesmo ministrando a palavra do Senhor. O quanto o Senhor ele tem ministrado, falado ao meu coração. Irmãos, o que nós estamos vivendo nesses dias não é comum. Fala a pessoa que está atrás de você, o que você está vivendo não é comum. Fala a pessoa que está do seu lado, que você está vivendo, isso é sobrenatural de Deus. Sabe, nós vemos ministrando uma série de mensagens. Irmãos, eu termino uma mensagem na segunda-feira, o Senhor já começa a ministrar no meu coração. Os irmãos me conhecem de perto, eu voltei a me exercitar melhor, irmãos. O culto acaba no domingo, segunda-feira eu estou assistindo o culto inteiro novamente. Estou lá treinando, malhando e louvando o Senhor, engrandecendo e falando, meu Deus, e Deus continua ministrando, falando. Isso é só o começo que o Senhor tem para nós, amém? Há um despertar do Senhor sobre a igreja dele. Quem é a igreja do Senhor, irmãos? Somos nós. O Senhor deseja despertar algo em nós, amém? Quando estava conosco no domingo passado? Irmãos, foi poderoso de Deus, não foi, irmãos? Nós ministramos a respeito uma mensagem que o foco, o crivo da mensagem é espera. Nós cremos, irmãos, temos revelação da parte de Deus que a espera nas nossas vidas é uma oficina onde Deus ele trabalha, é onde Deus ele opera. E essa oficina chamada espera é o lugar que muitas das vezes parece que nada está acontecendo. Parece que ali as coisas, quando parece que tem ninguém te olhando, parece que ninguém está te observando, parece que nada está acontecendo, parece que tudo está oculto, parece que tudo está encoberto. Mas deixa eu te falar, é exatamente neste momento que é onde o Senhor mais está trabalhando. Nós aprendemos Isaías 40, verso 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ou seja, irmãos, o Senhor ele quer levar a igreja dele nesses dias para voos, para lugares, alturas nunca alcançada antes no dia. Mas o que é necessário, pastor? Eu esperar. O que é necessário, pastor? Eu crer. O que é necessário, pastor? Eu ter maturidade da parte de Deus. Quantos crentes maduros nós temos aqui? Levanta sua mão, seja sincero.
lembre que o Senhor, Ele não procura nessa manhã perfeição. Perfeição somente Ele pode dar. O que Ele procura são corações dispostos. Mas maturidade, irmãos, muitas pessoas confundem maturidade, acha que está condicionada ao tempo. Não, pastor, eu me converti lá em 1933, foi lá na época, eu ouvi, foi o Billy Graham que ministrou para mim, foi poderoso. Irmãos, maturidade não está condicionada ao tempo de conversão. Pastor, eu já li a Bíblia 6 vezes, pastor. Glória a Deus. O que você está fazendo que não leu a 7ª ainda? Vai ler a 7ª vez. Mas a maturidade também não está condicionada se você conhece ou não toda a Bíblia. A maturidade também ela não está condicionada, não, pastor, eu nasci num berço cristão, eu nasci num berço evangélico, então o meu avô era crente, minha mãe era crente, meu pai é crente, hoje eu sou crente, então eu sou muito maduro. Também não. Maturidade não está condicionada a isso, irmãos. Por quê? Qual a questão? O que é maturidade? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, o que é maturidade? Pergunta a pessoa que está ao seu lado, o que é maturidade? É entender, irmãos, maturidade é entender que haverá dias, que aquilo que nós estamos vivendo, não vai determinar aquilo que eu vou entregar para Deus. Isso é maturidade. Eu não vou condicionar a minha posição atual, os meus sentimentos, as minhas emoções, aquilo que eu acho que eu penso, aquilo que eu sou, ao meu serviço diante de Deus. Maturidade, irmãos, tem gente que acha que só pode servir a Deus quando a família estiver bem. Quando a família estiver bem, não, eu vou servir o Senhor, porque Deus precisa trabalhar nessa área primeiro. Tem pessoas que acham que para servir o Senhor, não, quando as minhas finanças estiverem ótimas, quando eu terminei de pagar minhas contas, os meus boletos, as minhas dívidas, eu fiz a minha reserva, agora eu estou preparado para servir a Deus. Tem pessoas que acham que só pode servir, eu estou com o coração tão leve nessa manhã, hoje eu acho que eu vou servir ao Senhor. Também, Tem pessoas que só acham que podem servir quando não estiverem passando por nenhuma luta. Aí eu penso, foi arrebatado. Porque enquanto você estiver nessa terra, tem de bom ânimo, terá aflições, perseguições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, Cristo. Então a questão é, servir a Deus, irmãos, não pode depender apenas daquilo que nós estamos sentindo. Eu lhe pergunto, qual é o seu sentimento nessa manhã? Talvez você veio aqui porque tinha alguma necessidade diante de Deus, e é legítimo, eu não te condeno, não te acuso por isso, glória a Deus, porque se você veio pela necessidade, você sabe que aqui é um Senhor que pode operar sobre a sua vida, aleluia, isso é perfeito, maravilhoso. Mas talvez você veio neste lugar aqui simplesmente porque você acha que você não precisa, só quer agradecer algo, eu só quero estar lá por estar, e simplesmente você veio aqui, vim servir o Senhor nessa manhã. Mas existe uma diferença muito grande, irmãos. Para servir é preciso maturidade. A maturidade, ela é a ferramenta mais importante do serviço a Deus. Porque a questão não é servir, mas como eu estou servindo. O que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33? Abra lá, por gentileza. Mateus 6,33. É um versículo muito conhecido. Talvez 99% dos irmãos que sabem de cor. A Bíblia diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que a Bíblia diz? Buscar primeiramente o reino e a sua justiça. O que isso aponta? Há um lugar somente que somente uma pessoa pode ocupar,
é o primeiro lugar na sua vida? Quem é o primeiro lugar na sua vida? Todas as vezes que eu condiciono circunstâncias para servir ao Senhor, eu estou errando segundo a palavra de Deus. Porque, irmãos, qual é a questão? Você deve almejar em Deus na sua vida, almejar um dia que o compromisso com Ele seja tão intenso, seja tão profundo, que Ele seja o motivo de desmarcar todos os seus outros compromissos. Por quê? Porque eu entendi quem é o primeiro na minha vida. Eu entendi o que é o serviço ao Senhor. O serviço ao Senhor não está condicionado a pessoas, a mim ou circunstâncias. O servir o Senhor está condicionado a Ele. Ah, pastor, mas você não está falando isso, não é só para facilitar o seu trabalho? Você não está falando isso, pastor, que é somente para ajudar? Não, irmãos. Pastor, isso é uma indireta? Irmãos, não é. Quem me conhece de perto sabe. Se eu precisasse ser muito franco com você, eu vou chegar, vou ser franco, vou falar. Não tenho. Meu compromisso com você será sempre com a verdade. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é Bíblia, irmãos, em nossas vidas. Porque quem entende o reino também entendeu o que é prioridades. E o objetivo, irmãos, dessa manhã não é de você sair daqui acusado, pesado, opresso, mas é você sair daqui com a revelação que entrou luz na sua vida. Que talvez outra hora, em alguma área da sua vida, você estava por outro caminho, e o Senhor trouxe luz, e a luz clareou os seus caminhos. O que a Bíblia diz lá em Salmos? Que a palavra é o quê? Ela é lâmpada e luz. Então a palavra, ela é vida. E nós só estamos aqui, irmãos, com o único objetivo de aprendermos, ministrarmos e conhecermos mais a Deus. Mas não basta somente conhecer, eu preciso me moldar ao Senhor. Eu preciso me tornar discípulo de quem? De Cristo. Mas a questão é o seguinte, irmãos, que haverá dias que nós teremos os nossos próprios problemas. Vai ter dias que você vai estar cansado, vai ter dias que você vai estar doente, vai ter dias que você vai estar preocupado, vai ter dias que você vai estar precisando de cuidados, e ainda assim, Deus vai usar você para curar alguém. Deus vai usar você nesses dias para abençoar alguém. Mas pastor, isso não é hipocrisia? Não, isso é maturidade. Irmãos, quantas vezes eu já preguei sem querer pregar, já orei sem querer orar, já evangelizei sem querer evangelizar. Quantas vezes já perdoei sem querer perdoar, já amei sem querer amar. Mas pastor, irmãos, eu sou carne e osso, que nem você. Mas o que precisa predominar no meu coração é o quê? É a vontade dEle. É Ele o primeiro lugar. Então fala o pessoal que está ao seu lado, servir é para quem é maduro. Abra comigo sua Bíblia, lá no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 1. Puder pegar uma água para mim, por favor? Está meio esquisito aqui. O negócio borbulhando aqui está meio estranho. Ninguém queria me envenenar não, né, irmãos? Começar a pregar mais amor só, então não correr esse risco. Mas abra comigo lá em Neemias, capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira,
e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde o sepulcro dos meus pais estão assoladas, e tem as suas portas consumidas pelo fogo? Irmãos, obrigado. Qual que é o contexto dessa passagem? Então Neemias, ele era quem? O copeiro do rei Artaxerxes. E aí qual é a questão? Neemias era um homem que nunca antes havia entrado triste na presença do rei. Esse era o contexto. Mas naquele dia havia algo diferente na vida de Neemias, que o próprio rei notou o semblante de Neemias e perguntou para ele: por que você está com o semblante caído? Por que você está triste? Você não está doente? Está alguma tristeza de coração? Então, irmãos, a Bíblia deixa clara que Neemias, ele estava triste, que Neemias estava mal. Ele mesmo declara que ele nunca havia estado triste na presença do rei. E o que Neemias estava servindo ao rei, irmãos? O que? Vinho. Você sabe o que significa vinho na Bíblia? Alegria, abundância. E aí nós pegamos esse contexto de Neemias, ele leva ao rei o que numa bandeja? Vinho. O vinho simboliza alegria, mas mesmo ele levando vinho, levando alegria ao rei, o que acontece no seu coração? Havia tristeza. E aí talvez Neemias poderia nesse dia ter falado: olha, com certeza o rei deveria ter outros copeiros, com certeza sim, talvez não de tanto confiança quanto Neemias. Mas qual era a questão? Neemias poderia falar: olha, hoje eu não estou bem, hoje eu estou com febre, estou com dor de cabeça, estou cansado, estou assim, estou daquele jeito, vou arrumar um outro substituto, e vou enviar outro para servir, porque hoje eu não estou bem, hoje eu não estou alegre. Como que eu vou levar alegria? Eu vou servir alegria, sendo que eu mesmo estou precisando dela. Esse era o cenário. Mas irmãos, ele estava entregando algo que no qual ele precisava. E nós muitas das vezes queremos servir a Deus baseado naquilo que nós estamos passando, baseado naquilo que nós estamos sentindo. Se nós fôssemos levantar agora, irmãos, vamos fazer uma oração aqui de gratidão ao Senhor. Talvez muitos: pai, obrigado pela minha esposa, pelo meu filho, pelo cachorro, papagaio, periquito, obrigado pelo gatinho, obrigado pela cis, por aquilo, tanta coisa. E aí talvez seria até uma oração simples, singela. Agora, já ouviu a oração de um pai que quase perdeu seu filho? A oração de gratidão dele? Você já viu a oração de gratidão de alguém que teve o livramento de morte? A oração de gratidão de alguém que foi liberto de algo? A intensidade, a fervor, a paixão, a clamor, a desespero. Mas por quê? Porque ele experimentou de algo o qual ele nunca tinha tido antes. Irmãos, deixa eu te falar, você pode ter alegrias, prazeres instantâneos na sua vida, mas é somente na presença de Deus que você vai ter alegria plena e genuína. Não há outro lugar que você vai encontrar. Mas então como que Neemias ele consegue servir o rei? Como que Neemias ele consegue prosseguir sua caminhada? Porque ele era hipócrita? Não, porque ele era maduro. Ele compreendeu que para servir é necessário ter maturidade. Não está condicionado que você está vivendo nesses dias, irmãos. Sabe qual é a questão? Muitas das vezes o inimigo ele vai colocar na sua mente. Muitas vezes ele vai acusar você. Mas como que você está ministrando isso, sendo que você mesmo está precisando ouvir? Mas como que você vai fortalecer alguém se você está fraco?
Como que você vai fortalecer? Como que você pode falar de fé se você também está enfrentando a mesma batalha? E aí, irmãos, é exatamente isso que nós precisamos compreender nesses dias. Então, olha que cena miraculosa. Então eu trabalho junto com o Bruno. Cadê o Bruno? Alguém chama o Bruno lá depois. Então eu trabalho junto com o Bruno. Então, se ele trabalha, ele tem dinheiro. Se ele não trabalha, ele não tem. Só que se eu trabalho com ele, eu estou no mesmo cenário. Então ele tem as contas dele para pagar, toda a dificuldade, toda a entrada da casa dele vem da renda dele, e da minha é a minha também. E aí ele vem compartilhar comigo, pastor, é assim, assim, assim. E quando eu começo a ministrar na vida do Bruno, eu não estou ministrando só na vida do Bruno, porque eu também estou passando pela mesma circunstância. Eu estou passando pela mesma situação. E é onde Deus pode trabalhar no meu coração. Onde talvez de certa forma eu poderia desconversar. Não vou tocar nesse assunto porque eu também não estou bem para falar sobre isso. Mas não vou tocar nisso aqui, também não vou falar porque eu acho que eu estou com propriedade. Espera lá. A propriedade não é minha, a propriedade é do Senhor. Vocês vão estar compreendendo? Lá em 2 Coríntios, abra comigo lá em 2 Coríntios. Capítulo 12, verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quem que escreveu isso aqui? Paulo. O que Paulo estava ensinando? Que Paulo pediu para o Senhor para que removesse o espinho na carne. Era a dificuldade de Paulo, a fraqueza, a exposição. E aí Deus falou o quê? A minha graça te basta. Por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, de boa vontade, pois, o que Paulo diz? Então, agora eu entendi o motivo pelo qual eu devo estar somente na graça e vou me gloriar, vou me alegrar, porque me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o que Paulo compreendeu. Ele não voltou novamente, Deus falou não, né? Então o negócio é o seguinte, Jesus orou 3 vezes lá também, então vou pedir mais uma. E a Bíblia fala que Paulo orou, pediu 3 vezes ao Senhor. E qual é a questão? O Senhor falou: a minha graça te basta. O poder, ele aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, o melhor cenário, quantos querem viver milagres? Quantos querem ver milagres? O melhor cenário para o milagre é o caos. Só há milagre aonde há caos. Só há luz aonde há trevas. Então o melhor cenário é o caos. Mas qual é a questão, irmãos? Que nem sempre vamos servir a partir daquilo que estamos vivendo. Nem sempre. Porque se eu fosse, irmãos, pregar, se eu fosse falar, se eu fosse discernir segundo aquilo que eu estou vivendo, pera lá, por acaso há mais poder em mim do que em Deus? Eu estou condicionando todo o poder, toda a autoridade, toda a soberania somente aquilo que eu creio, que eu imagino, aquilo que eu sinto. Isso não é cristianismo. Muitas das vezes nós vamos ter que servir, irmãos, apenas com base naquilo que nós cremos. E esse é o caminho do cristianismo. Não é por visão, é por aquilo que você crê. Muitas vezes você vai ter que falar uma palavra de Deus para alguém, mas você é a primeira pessoa que precisa ouvir essa palavra. Às vezes, irmãos, você vai precisar abraçar alguém, mas no momento é você que está precisando ser abraçado. Muitas vezes Deus vai requerer de você que você ame alguém.
Mas talvez é o seu momento mais frágil, que você precisa se sentir amado. Talvez o momento que as pessoas vão falar, ora por mim. Talvez você não tenha nem força para pedir alguma pessoa para orar por você, onde você requer necessidade de oração. Você vai ter que encorajar alguém. Aonde você está pedindo força para Deus para não parar, para não desanimar. Irmãos, quantas vezes, essa semana mesmo, irmãos, eu cheguei até a pensar em desmarcar um discipulado que eu havia marcado. Eu vou desmarcar, estou muito bem. Na mesma hora o Espírito Santo de Deus falou comigo, e eu sabia que eu iria me arrepender muito se eu fizesse isso. Eu não fiz. Eu vou permanecer. O poder dele vai aperfeiçoar na minha fraqueza. São momentos assim, quando nós damos as respostas certas diante de Deus, é onde o Senhor ele trabalha, é onde o Senhor ele move. Creia nisso em nome de Jesus. Irmãos, haverá dias que você não estará bem. E se esse dia for hoje e agora? Tudo bem. Fique em paz. Continue confiando. Continue esperando. Continue crendo. O Senhor ele está trabalhando para aqueles que nele esperam. Sabe, irmãos, hipocrisia é você fingir que não existe luta, que não existe dor, que não existe trevas, que não existe circunstâncias adversas, que não existe medo, que não existe aflições, agonias, que não existe impaciência. Isso é hipocrisia. Agora, maturidade é você saber, Senhor, estou sentindo que eu estou passando pelo vale da sombra da morte, estou com medo, mas me dá força, porque a tua palavra diz, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Isso é maturidade, é enfrentar os obstáculos que estão dentro de você internamente, irmãos, e ninguém pode fazer isso por você, a não ser você mesmo. Eu posso orar por você, mas eu não posso responder a Deus por você. Isso é algo que Deus vai requerer de você. Entenda algo, a minha luta, a sua luta, ela não cancela o chamado que Deus tem para você. O que ele faz então, pastor? Faz raiva? Não, aperfeiçoa, ele lapida, ele guarda. O meu e o seu sentimento, irmãos, não pode governar a nossa fidelidade em Deus. A Bíblia diz, sede fiel. Vamos lá, irmãos, que a Bíblia diz? Sede fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. É a fidelidade. O que o Senhor está dizendo? Que não interessa a quantidade, não interessa as circunstâncias, sede fiel a mim. Independente se seja escassez ou abundância, sede fiel, e a sua fidelidade vai te levar a um caminho. É o que o Senhor nos ensina nessa manhã. Então a fidelidade é aonde? É no Senhor ou é em mim? É nele. Eu não estou me sentindo bem, então a fidelidade é nele. Estou me sentindo tão bem, a fidelidade é nele. Não importa as circunstâncias. Abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Novamente aqui, Paulo está dizendo aos coríntios, o que? Este tesouro em vasos de barro. A questão é, que tesouro é que Paulo está se referindo? Volta para mim, Bia, no verso 6. Verso 6, Bia. No versículo. Porque Deus
que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Continua. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Cristo. Então, ou seja, que tesouro é então que Paulo está se referindo? Da glória de Deus. E aí Paulo está dizendo aos Coríntios o quê? Que este tesouro, ele está contido em quê? Em vasos de barro. Agora a questão é, que vasos são esses? Nessa ilustração que Paulo ele utiliza, os vasos de barro eram vasos frágeis, se quebravam fácil, não tinha valores em mercado, não era algo importantíssimo, não era algo maravilhoso, bem visto, era coisa simples. Talvez nos dias atuais seria uma dolarama, nos nossos dias atuais. Mas qual era a questão? Mas por que que Deus, se a presença de Deus, se a glória é tão plena, tão formosa, então por que o Senhor não a colocou em vasos de ouro? Em vasos que são fortes, são robustos, que aguentam quedas, que aguentam calor e intensidade. Por quê? Porque, irmãos, porque o barro, ele aponta para a humanidade, aponta para a fragilidade. Da onde que o homem foi criado? Do barro, do pó, da terra. E aí, então a Bíblia está dizendo que a glória de Deus, ela é contida onde? No vaso de barro. Mas por quê? O próprio versículo diz: para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não nossa, não minha. Então, irmãos, voltando lá um pouquinho, Paulo diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus, ele não precisa que o vaso ele pareça forte, que o vaso pareça poderoso, que o vaso pareça inquebrável, que ele não haja dificuldades. Não, não é isso. Porque se fosse isso, haveria glória no vaso, haveria honra no vaso, e não no tesouro que é a glória que está dentro. Então Deus, ele não tem prazer, irmãos, no meu sofrimento. Deus não tem prazer no seu sofrimento, até mesmo porque ele veio para a cruz para poupar o meu e o seu sofrimento. Não há prazer, mas Deus, ele permite que passamos por circunstâncias para que nós possamos compreender, irmãos, quem é o Senhor, a posição dele, e qual é a minha posição. Muitas das vezes trocamos essa posição. Não, porque eu estou onde eu estou, porque eu fiz tal coisa. Não, porque eu preparei, porque eu me qualifiquei. Glória a Deus, você precisa e deve fazer tudo isso, mas não é isso que vai determinar o seu resultado. O que determina é o tesouro que está dentro de você. Vocês, irmãos, estão compreendendo? Sim ou não, irmãos? Me recordo quando... Aleluia. Quando eu fui levantado a líder de célula, eu pedia para Deus, né, o dom da palavra. E um dia Deus me deu o dom da palavra. Vou resumir para os irmãos, muitos já ouviram. Deus me deu o dom da palavra. Eu mandei mensagem no grupo da célula: irmãos, se preparem, hoje a célula vai ser poderosa, e Deus vai fazer, e vai ser assim, porque assim. Irmão, chegou no dia da célula, pensa na célula, na hora que acabou de compartilhar, as pessoas, o que eu faço? Eu aplaudo, eu rio, eu dou risada, não entendi, o que eu faço? Para onde eu, o que ele quis dizer? O que ele quis dizer com tudo isso? Não estou compreendendo. Mas qual era a questão? Eu achei que o tesouro estava em mim, no que eu poderia possuir, no que eu poderia fazer, onde na verdade o tesouro está no Senhor. E todas as vezes nós caminhamos dessa maneira, irmãos. Não estou dizendo que você não deve se gloriar, que você não tem que gloriar em Deus, que você não tem que se alegrar. Não, você deve se alegrar, mas creia que é o Senhor quem está fazendo, é o Senhor quem está operando. Amém? Glória a Deus. Deus não precisa que você esteja vivendo o melhor para que Ele possa usar a sua vida. Não condiciona isso.
Paulo tinha um espinho na carne, não sabemos qual era o espinho na carne, se era enfermidade, se era emocional, se era físico, o que era, não sabíamos. Mas quantos homens, próprios discípulos de Cristo, haviam entre eles que era enfermo, e orava, e muitos foram curados. Independente da condição atual. Você pode ser alguém que não tem muita condição financeira e o Senhor usar a sua vida para falar sobre prosperidade. Pastor, eu posso estar doente, mas você pode ser aquele que vai orar por alguém e liberar cura. Pastor, eu posso estar triste, mas você vai ser aquele que vai despertar alegria em outros. Porque não é você, é o Senhor agindo através de você. Então veja bem, irmãos, maturidade não é fingir que está tudo bem. Porque até mesmo as pessoas que você conhece mais de próximo, você sabe quando ela está bem, você sabe quando ela está mal. É fato, isso é notório, alguma coisa aconteceu, você não precisa fingir. Neemias, ele entrou para servir o rei, carregando uma dor na bandeja, uma tristeza no coração, coração quebrado. E talvez você pode pensar, poxa, acabou a história de Neemias por aqui. O rei viu que ele estava triste, perguntou, ele saiu triste da sala? Não. Quando o rei pergunta para Neemias o que aconteceu, Neemias disse, mas como posso eu ter alegria no coração? Se onde estão os sepulcros dos meus pais? Se Jerusalém foi devastada, as portas foram incendiadas. E aí então o que acontece? O rei, ele percebe a tristeza, só que o rei é uma simbologia, uma tipologia do próprio Deus. Então o rei percebeu a tristeza no coração de Neemias. O que o rei fez? Ele deu tempo a Neemias, ele deu permissão para Neemias, deu férias, deu permissão, pode ir viajar para Jerusalém. Mas como que um rei, um servo, ele dá permissão? Não existe isso. E aí então Neemias, para ir para Jerusalém, ele precisa atravessar por províncias. Então o rei também dá as cartas de permissão, pode passar por todas essas províncias. E o rei também diz, olha, madeira para fazer as portas, leve madeiras. Para não ser saqueado, roubado, também não, vão soldados com você. E Neemias, ele volta para reconstruir. E qual é a questão? O que seria de Jerusalém, o que seria do povo, se nesse dia Neemias tivesse se ausentado? Eu vou esconder minha tristeza, eu não estou bem. A exposição da tristeza diante do Senhor, o servir, a fidelidade de Neemias, servindo a Deus, mesmo na adversidade, trouxe a ação, o mover e as portas do céu sobre Neemias. Então olha só, o permanecer, irmãos, era coerente, ele poderia falar, poxa, estou triste, hoje eu não vou não. E muitas vezes nós pensamos dessa forma, hoje eu não vou num culto não, estou triste. Hoje eu não vou orar não, né, eu estava no culto ontem, vou orar hoje para quê? Tá no time ainda, está nos 47 lá do segundo tempo. Eu não vou para a célula não, porque, não sei, estou cansado. Não vou perdoar não, porque fulano não merece. Olha como fulano é. E você vai condicionando, e deixa de receber aquilo que o Senhor tem para você. Se Neemias não fosse fiel no servir dele, ele não teria participado da restauração. Mas muitas das vezes nós agimos de forma diferente. Você se ausenta para esperar que haja uma restauração. Irmãos, não vai haver, porque a mudança ela parte de nós. Sabe, quem é maduro entendeu que o serviço não pode ser alterado segundo as circunstâncias que nós estamos vivendo. Irmãos, eu já preguei triste, com febre, com perna quebrada, meu pé quebrado, continuei dando aula por 3 meses. No primeiro dia de aula do curso Maturidade CTL e Ceifeiros no Brasil, eu quebrei o tornozelo. E eu era o professor, só que era um professor só por turma. Eu dava aula de terça e eu dava aula de domingo. Eu com a perna, a bota de gesso até aqui,
Eu teria motivos para falar, não, e teria outros irmãos, outros professores que poderiam dar aula. Poderia. Não era nenhum pecado, era legítimo. Mas eu falei, não. E eu vou dar todas as aulas. E dei todas as aulas. Era legítimo. Esses dias o irmão, ele veio para a igreja, estava com febre, estava ruim, ele veio, ministrou ao Senhor, participou. O culto acabou, ele foi embora. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Esse irmão compreendeu, teve revelação. Dia seguinte, falei, meu irmão, como é que você está? Fiquei sabendo assim, não tive tempo de falar com você, mas quero te falar algo. O Senhor, Ele reconhece o seu esforço, o Senhor, Ele vai dar dupla honra. O Senhor, Ele honra. Não tem nenhuma atitude que ela passa despercebida diante de Deus. Neemias permaneceu servo, permaneceu fiel, e o Senhor o honrou. O Senhor o honrou. Então nessa manhã, não ache que você é hipócrita e está fingindo as coisas, não. Paulo falou das fraquezas, a Bíblia diz que Jesus chorou, Neemias estava triste. Amém, irmãos? Não tem ninguém triste aqui não, né? Não ficou triste? Ficou triste não, né, irmão? Foi da mensagem? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos. Quero orar por você nessa manhã. Feche seus olhos, quero orar por você. Irmãos, essa manhã, peça ao Senhor, ore ao Senhor. Fala, Senhor, me dê maturidade. Sabe, maturidade, irmãos, é não permitir que aquilo que não está bem dentro de você ocupe o lugar, o qual deve ser exclusivo de Deus. Há um lugar no seu coração, a única pessoa que vai tomar esse lugar, que pertence a esse lugar, é o Senhor. Maturidade é isso. Senhor, eu não vou dar espaço. Não será circunstância, medos, aflições, temores, que ocupará o espaço que pertence a Ti. Continuarei te adorando, te servindo, te louvando, entregando, independente do que há de externo. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós apresentamos a Tua igreja, Pai, diante do Senhor. Pai, quero declarar, Pai, que sobre todo medo, toda aflição, toda angústia nesses dias, ó Deus, tudo aquilo que tem inoperado, Deus, tudo aquilo que tem paralisado a Tua igreja, nós decretamos que é por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, levanta, Senhor, em nosso meio, Pai, homens e mulheres maduros no Teu propósito, Pai, dispostos a Te servir, a Te adorar, a Te buscar, Pai, independente das circunstâncias. Pai, que sejam dias, ó Deus, que o Senhor traga o ânimo, o vigor, a ousadia, a coragem, a intrepidez de espírito sendo manifestada sobre a Tua igreja. Pai, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, libera vida, unção e graça, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Alô, falar que nem o Roberto Carlos. Eu não sei falar com isso aqui não. Vou atrapalhar o Bruno depois. Amém, irmãos. Estão acordados? Aleluia. Pessoal, hoje eu vou fazer o contrário. Eu queria dar para vocês os avisos primeiro e depois a gente vai falar sobre os dízimos e ofertas. Amém? Primeiramente, eu queria saber quem aí, sobre o que o pastor falou hoje? Maturidade.
Quem aí se formou no curso de maturidade, no curso passado? Levante a mão. Amém. No dia 11, que é terça-feira agora, às 7 da noite, você está convocado para iniciar o CTL, curso de treinamento de líderes. Amém? E para você que não sabe do que eu estou falando, não sabe o que isso quer dizer, você está convocado para iniciar o curso de maturidade. Amém? A gente vai começar no dia 11 do 8 agora. Quem não fez parte da última turma, você está convidado. Procure um dos líderes, eu, o pastor, o Hector, nossas esposas aqui, o Bruno, que a gente vai explicar como é que isso funciona. Mas a turma começa agora, já no dia 11, estejam presentes. No dia 26 do 8 nós teremos nosso bazar da nossa igreja. Então, para quem trouxe hoje, eu acredito que vai ser ali do lado, que a gente vai receber o que foi trazido. E no domingo que vem tragam também do que você está doando, mas tragam do melhor. Não traz qualquer coisa. Não, isso aqui não eu vou jogar fora, vou levar lá para o bazar. Não é sobre isso que vai ser o bazar. Amém? Vai ser do melhor. Vão ser ofertas que a gente vai fazer aqui. Pessoal, quem aqui nunca foi numa célula na nossa igreja? Levanta a mão. Fica com vergonha não. Nunca foi numa célula ainda. A nossa célula, irmãos, a nossa igreja, ela é uma igreja que ela funciona nas células, e as células se reúnem aqui no culto de domingo. Então isso aqui é a reunião das nossas células. Se você ainda não faz parte de uma célula, nos busque. Aí você pode falar, não, mas eu moro em Cambridge, está muito longe. Tem uma célula onde? Em Cambridge. Nós temos uma célula em Kitchener. Temos também em Waterloo. Mas eu tenho 12 anos de idade, eu tenho 13 anos de idade, eu vou ficar lá sem jeito. Tem célula de jovens também. Mas eu sou idoso, temos as células de idoso também. É que nem o Chaves, se você é jovem, se você acha que você é jovem ainda, eu não lembro o resto da letra. Mas estejam convidados. Irmãos, eu vou ler para vocês uma mensagem que eu recebi da Dani. Cadê a Dani? Já desceu? Olha só, ela me mandou agora. Irmão, na hora dos avisos, avisa o pessoal que temos hoje na Vine Café unidades limitadas de empadão de camarão, fricassê de frango. Eita! E mais salada de fruta, brigadeiro, wrap de frango e cappuccino. Aí a minha resposta para ela: vou avisar nada, vou descer primeiro. Então eu mudei de ideia com a palavra do pastor, do Senhor tocou meu coração, que eu ia descer correndo enquanto vocês estavam aqui. Ia falar: toca o louvor aí, galera, descer lá e começar a comer. Então, terminando aqui, estejam convidados, a gente vai ter lá na Vine Café. Amen. Amém. Amém. Pessoal, eu vou trazer uma palavra bem curtinha hoje. Normalmente eu demoro uns 45 a 50 minutos na palavra das ofertas. Hoje eu vou demorar menos, vai ser só uns 35 minutos. Vai ser rapidinho. Quando eu terminar, irmãos, vocês fiquem à vontade para trazer as ofertas que vocês estão trazendo hoje. Em primeiro lugar, eu queria dar um aviso para vocês, trazer uma prestação de contas, né? Vocês lembram que há 2 semanas atrás nós levantamos as nossas ofertas especiais para o nosso prédio. Nós já compramos material e iríamos iniciar. Nós não iniciamos ainda a pintura da fachada exterior aqui, porque a gente está esperando a autorização da prefeitura, né? Prefeitura de Kitchener. Mas estamos em andamento já, as coisas estão andando, então glória a Deus pela sua vida, que você faz parte dessa história. Amém? E no assunto das ofertas, eu não sei se vocês lembram, já tem um tempinho que eu falei sobre isso, que durante as ofertas eu pedi para que o pessoal do louvor subisse, que a gente ministrou um louvor enquanto a gente ofertava. Vocês lembram disso? Porque a oferta é uma forma de louvar a Deus. Amém? Amém. Não é isso? Vocês lembram disso que eu falei sobre isso? Se não lembra, estou falando agora. Quando você oferta algo a Deus, você está louvando a Deus. Também é uma das formas de louvor. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você louva a Deus, você levanta suas mãos, você está em louvor a Deus. Isso faz de Deus um Deus mais poderoso? Ele fica mais forte? Você
Jinkidama, é? Só quem entende vai entender. Vamos ver se alguém está entendendo o que é isso. Tem uns 2 que entenderam. Quando você levanta a sua mão, Deus não fica mais poderoso, Ele não fica mais forte. Deus é Deus. Deus é todo poderoso. Ele não precisa do seu louvor para Ele ficar mais poderoso. Ele quer o seu louvor, mas Ele não precisa. Então, para que serve o louvor? Por que você louva? Quem que está sendo ministrado no louvor? A Deus. Quando você louva Ele, quem que está sendo ministrado? Você. Você que está crescendo em algo. Amém? Aleluia. E quando você oferta, Deus ele fica mais poderoso, Ele fica mais rico quando você oferta? Não. Deus fica assim, pô, amém, o pastor vai ofertar a moto dele, agora eu posso andar de moto. Aí você vê Jesus andando ali na frente, empinando, né? Na motinha. Não, Deus não é assim, Ele tem tudo. Vamos abrir em Salmos, capítulo 50, versículo 9, por favor. Bia, se você puder abrir para nós. Salmos 50, iniciando no 9, vai até o 15. Quem tiver aí com a Bíblia, abre para nós. Amém. Então Deus está falando, ó: da tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Próximo. Próximo ali. Ou aqui. Pois são meus todos os animais do bosque e os animais e os... o quê? Os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Próximo. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Próximo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Próximo. Até o 15. Acaso como eu carne de touros, ou bebo eu sangue de cabritos? Próximo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Próximo. Invoca-me no dia da tua angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então Deus está falando nessa passagem o seguinte: eu não preciso da sua oferta. Eu não preciso. Eu não sou dono de todos os animais. Porque na época a oferta era um animal, né? E ele está falando, eu não sou dono de tudo. Eu não conheço todas as aves, eu não tenho... Será que eu estou com fome? Por isso que vocês têm que oferecer o sangue e a carne? Será que é porque Deus está com fome, sóbrio, e Ele se sacia? Não. Deus não precisa daquilo. E Ele não precisa da sua oferta também. E parece esquisito, eu estou falando sobre isso depois de eu falar que glória a Deus por você ter ofertado, e agora eu estou falando que não precisa mais, coisa de doido, né? Papo de doido. Só que, vamos abrir agora em 1 Crônicas 21, versículo 18. Se Deus não precisa da sua oferta, assim como Ele não precisa do seu louvor, para quem que é a oferta? Quem é que cresce? Quem é que ganha quando se oferta? Nozes. Amém? Vamos abrir em 1 Crônicas 21, 18. Só para vocês saberem o que está acontecendo aqui. Davi, ele passa por uma situação e o anjo fala para ele ir para um lugar específico em Jerusalém, que ele ia fazer um sacrifício para Deus. Ele fala, vai até tal lugar e faz um sacrifício. Quem que falou para Davi que era para ir para aquele lugar? Um anjo. Não foi Davi que decidiu. Vou sacrificar ali. Foi um anjo que falou para ele. Aí, então, o anjo do Senhor disse Então, o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor, na era de Ornã, o Jebuseu. Próximo. Subiu, pois, Davi, segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, escondeu-se com os 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando
trigo. Então Deus ele fala, vai para aquele lugar ali onde morava Ornã e oferece uma oferta. Aí Ornã viu um anjo e ficou morrendo de medo e se escondeu. Aí Davi foi lá. Próximo. Quando Davi vinha chegando a Ornã, este olhou e o viu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Então esse cara, ele viu o anjo, se escondeu, aí ele vai e vê Davi, ele sai correndo até Davi e se prostra diante de Davi. Próximo. Vai até o 26. Disse Davi a Ornã, dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Dá-me pelo seu valor devido. Então Davi fala o seguinte, me vende essa área aqui que eu vou levantar um altar e vou fazer uma oferta para o Senhor. Próxima passagem. Então disse Ornã a Davi, tome ao rei meu senhor, para si, e faça dela o que bem lhe parecer. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares, dou tudo. Então esse cara, ele chega para Davi, lembre-se que o anjo falou para Davi ir para lá, e aí o anjo apareceu para esse cara, e aí o cara chega para Davi e fala assim, Davi, você quer o lugar para fazer o sacrifício? Quer que eu te venda? Eu te dou o lugar, eu te dou a lenha, eu te dou os novilhos, eu te dou tudo, tudo que você precisar. Você não vai dar um centavo, eu vou dar tudo. Esse cara acabou de ver um anjo, né? Próximo. Então tornou o rei Davi a Ornã, não, antes pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto para que não me custe nada. Próxima. Davi deu a Ornã por aquele lugar a soma de 600 ciclos de ouro, e edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor. Amém. Então o que acontece? O anjo manda Davi naquele lugar, Davi chega lá, o cara fala para ele, Davi, eu te dou tudo que você precisar, você não precisa gastar um centavo, eu vou te dar tudo para você oferecer o sacrifício, a oferta que você vai levantar. E Davi fala o seguinte, eu não vou tomar nem um centavo do que é seu. E ele paga, gente, ele paga mais do que o valor daquele lugar. Ele paga mais. E ele faz o sacrifício. E ele fala, eu não darei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Por quê? Porque Deus não precisa do sacrifício de Davi. Ele entendia isso. Que o que estava em jogo ali não era queimar um bezerro ali, um novilho, e aí Deus ia ficar tranquilo, ia acabar a praga e estava tudo bem. Não era isso. O que estava em jogo era o coração dele. E aí olha, para pensar o seguinte, a gente estava falando sobre a célula, sobre a vida de Davi. Davi, ele chega no lugar, para pensar se fosse você. Você vai oferecer uma oferta e chega você tem que comprar ali a gente tem que alugar uma área para fazer um evento da igreja. Aí chega o dono da área e fala assim, não só você não tem que alugar a área que eu vou dar de graça, mas eu vou pagar a estrutura, eu vou pagar tudo, eu pago por tudo, você não precisa fazer nada, é só chegar e fazer o evento. E aí Davi, ele tem o coração de entender que não foi Deus que chegou, Deus está me dando uma ajudinha aqui, que não vou precisar pagar nada, glória a Deus me mandou no lugar certo, por isso que eu não vou precisar pagar nada pela oferta. Não, ele entendeu que a oferta era para tratar o coração dele, não o coração de Deus. O coração de Deus é de Deus, cara. Deus não precisa de mudança no coração dele. O tesouro maior, o pastor acabou de falar sobre onde está o tesouro, né? O tesouro maior, ele está aqui dentro, cara. Deus, ele não precisa fazer você rico. Ele pode fazer você rico assim. Só que você morre e fica tudo para traça, devorar. Isso não te serve para nada. O que te serve para algo é o tesouro lá dentro. São os princípios. Então a oferta, ela não se trata do que Deus precisa, você dê para Ele. Ela se trata do que você precisa dentro do seu coração. Ela se trata de você deixar de adorar ao Deus desse mundo. A oferta é um exercício
de entrega para Deus o que é dele, que é o senhorio. Não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com senhorio, com quem é o seu dono, é o dinheiro ou é Deus. E por isso, irmãos, eu os chamo, assim como a mim mesmo, né? O pastor fala sobre pregar para si mesmo. O pastor viu, né? Eu e a Flávia, a gente chegou, estava lá no Rala, chegou esse mês, ela mandou uma mensagem e falou assim: finalmente, esse mês a gente vai poder guardar um dinheiro. Glória a Deus. Aí chegou no próximo dia, o cano estourou aqui embaixo, no basement. Aí inundou tudo aqui, a gente vai ter que gastar 1.000 e lá vai pedrada no basement. E glória a Deus, cara, porque o dinheiro é de Deus, e Deus é quem sustenta tudo. Mais importante do que isso é meu coração, nosso coração, muito mais importante do que o dinheiro que vem, que vai, que no final das contas tudo que a gente tem, tudo que a gente recebeu é por causa dele. Então, no final das contas, irmãos, venho aqui para entregar o coração de vocês, e não simplesmente uma oferta. Assim como eu falei da vez passada, a oferta é um momento de louvor. Então eu queria novamente pedir para o pessoal do louvor subir, e vocês vão ofertar enquanto a gente louva. E como os avisos foram dados, irmãos, enquanto a gente louva, vocês podem louvar ao Senhor, fazer suas ofertas, abracem-se uns aos outros, dão um abraço em pelo menos 37 pessoas e depois desçam para comer antes que eu desça, porque se eu descer primeiro vocês não vão comer. Amém?
sua oferta, cumprimente o seu irmão do seu lado. Pode sair do seu lugar.